Fala galera, boa noite, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, sei lá o horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Mas a intenção aqui é dar esse presentinho de Natal e Ano Novo para vocês aí, para falar um pouquinho a respeito do inventário 100% ou amostral. Para dizer quando a gente vai aplicar essa técnica ou quando a gente vai aplicar essa técnica, em que casos, sendo que a gente pode chegar numa determinada área de estudo e não saber o que vai aplicar, né? Você tem determinadas situações, você tem determinadas áreas que você precisa fazer ou aplicar um inventário florestal, mas às vezes fica na dúvida de que tipo de técnica tu vai aplicar naquele local. O empreendedor ele sempre vai querer que tu faça da maneira mais fácil, mais rápida e mais econômica para ele, mas nem sempre isso é possível. Então, e essas duas técnicas são determinantes para isso, para saber se o teu inventário florestal vai ser mais rápido, mais fácil, mais prático, né? Se você vai pegar um fragmento de vegetação muito grande, se você vai pegar um fragmento de vegetação menor. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração quando for elaborar um inventário florestal, certo? Vamos lá. Bom, o que é um inventário amostral? Muita gente tem dúvida no que é o bendito inventário amostral. Bom, o inventário amostral nada mais é de que quando você tem um determinado terreno com uma determinada tipo de vegetação, você vai fazer amostras dentro dessa determinada área de estudo para você conseguir inventariar. Então a gente vai colocar aqui uma área amostral, mais uma área amostral, mais uma área amostral. Vai fazer amostras daquele tipo de vegetação, certo? A gente vai fazer amostras. Por quê? Porque se tu pegar aqui uma área desse tamanho, digamos que essa área aqui tenha 2 hectares, como é que tu vai conseguir levantar toda essa vegetação aqui dentro contígua que tem aqui? Você não vai conseguir levantar essa vegetação. Você vai conseguir fazer amostras aqui dentro, para daí sim você fazer uma estimativa. Você vai fazer uma estimativa do tipo de vegetação que vai ter aqui dentro, certo? Essa estimativa vai te dizer os parâmetros, né, dendrométricos e não dendrométricos, e a partir disso você vai fazer o teu cálculo e o teu levantamento para amostragem de vegetação dentro dessa determinada área. Bom, diante disso, e o inventário 100%? Como é que ele funciona? Bom, o nome aqui já diz, né? 100%. Você tem uma área X e você vai levantar todos os indivíduos que tem dentro daquela determinada área. Giovanni, qual a diferença se tem aquela área grande de 3 hectares e se eu também pegar uma área de 3 hectares? Aqui dentro, certo? Aqui dentro dessa área, você pode, né? Se você tem um fragmento de vegetação contínuo, se você tiver tempo, que é uma coisa que a consultoria ambiental não tem, certo? Se você for fazer um estudo ou uma coisa do gênero, você até pode usar esse inventário 100%. Por quê? Porque você vai levantar todos os indivíduos que existem dentro dessa área de 3 hectares. Só que como o objetivo que a gente quer é uma amostragem rápida e eficaz, e para poder montar o seu inventário, para poder entregar em tempo recorde para o teu cliente, para poder protocolar isso no órgão ambiental, você não vai aplicar essa técnica aqui de inventário 100% para uma área de 3 hectares. Você vai aplicar o que a gente viu aqui, que é o inventário amostral, que vai ser muito mais rápido, certo? Numa área de 3 hectares, você vai levar em consideração que, digamos que a gente tem uma outra área aqui, tá? E nessa área de estudos aqui, ela tem uma característica um pouquinho diferente. É uma área grande, é uma área de 3 hectares, porém, ela não tem um fragmento contínuo de vegetação, tá?
a gente tem algumas situações para levar em consideração aqui. Ela pode ter árvores isoladas, espalhadas por dentro desse terreno de 3 hectares, que aí sim você vai aplicar a metodologia do inventário 100% aqui dentro. Você vai levantar todos esses indivíduos aqui, um por um, e vai colocar no teu inventário florestal, vai marcar com ponto com GPS, né? Vai ter tudo certinho de cada árvore aqui. Ou você pode ter uma outra situação, dentro da mesma área de 3 hectares, você tem aqui um pequeno fragmento de vegetação, certo? Isso aqui dentro da área é vegetação e aqui é grama, certo? O que você vai fazer aqui? Você vai aplicar a metodologia 100% ou você vai aplicar a metodologia amostral? Bom, se essa área aqui for pequena, né, a gente tem essa área aqui é 3 hectares, se essa área aqui for de vegetação, digamos que abrange 500 metros quadrados dentro da área de estudo, aqui nessa situação tu vai aplicar um inventário 100%, porque é uma área menor. Você vai conseguir ter uma suficiência amostral e tempo hábil de tu conseguir elaborar o teu inventário florestal. Então não exige só técnica, tá? Você tem que ter bom senso, análise crítica, né, para poder botar aquela determinada área de estudo e saber se tu vai poder ou não levantar aquela área, se tu vai conseguir entregar ou não um determinado produto, levantando aqui em determinado tempo, levantando aquela amostra de vegetação, certo? Você pode ter até uma outra área aqui, ó, uma terceira situação, com a seguinte maneira: você pode ter um pequeno fragmento de vegetação aqui e você vai ter árvores isoladas, espalhadas dentro dessa área de estudo. Nessa situação aqui, você também vai aplicar um inventário 100%, porque tu tem uma área menor e porque tu tem vegetação e espécies arbóreas isoladas aqui dentro também. Então tu vai levantar tudo isso aqui. E nessa situação também, nessa situação também, nessa situação também e aqui também. São 3 situações que você vai conseguir aplicar um inventário 100%. Então, vamos para o próximo slide aqui. Só para vocês terem noção, eu separei aqui 2 ortofotos do Google mesmo, para a gente ver e fazer algumas comparações, certo? Temos a área A e a área B, tá? Ambas as áreas a gente precisa aplicar um inventário florestal aqui dentro, certo? Na área A, o que a gente tem aqui? A gente tem um indivíduo isolado aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui. E digamos que a gente tem um pequeno fragmento de vegetação aqui, certo? Beleza. E a gente tem todo esse resto aqui, ó. Tudo isso aqui é formado por gramíneas, certo? Então, na área A, a gente vai aplicar um inventário 100%. Pela seguinte situação: se você fizer uma amostragem aqui de uma área de 100, de 10 por 10, 10 por 10, quando você for fazer a amostragem, né, você vai fazer uma análise estatística e você vai fazer uma amostra daquele fragmento de vegetação. Então você vai delimitar a área, né, de vegetação, que é essa menor aqui, e vai ter espécies isoladas. Então ou você vai extrapolar isso aqui e vai dar um dado enganoso, que daí é onde você vai superestimar a vegetação que tem aqui dentro e vai fazer com que você faça um inventário dizendo que toda essa área de estudo aqui é composta por essa vegetação, e isso não é verdade, certo? E você, né, ou você vai delimitar só essa área de estudo aqui, que vai dar, digamos que essa área aqui também tem 3 hectares e você vai fazer só 600 metros quadrados, que é equivalente a essa área. Joga lá nos teus cálculos estatísticos das duas amostras que tu fez aqui, uma área de 600 metros quadrados, e tu vai dar um monte de dado errôneo também, porque a tua suficiência amostral é muito pequena, a área é muito pequena,
tu pode estar extrapolando para uma área maior e ainda tu não vai conseguir jogar dentro do teu inventário os indivíduos isolados que tem aqui dentro, porque tu vai contar como se toda essa área aqui, ó, fosse um fragmento de vegetação. E isso também não é verdade, porque tu tem indivíduos isolados aqui, e essas áreas mortas aqui dentro aqui, ó, são só vegetação de pastagem. Então tem tudo isso que a gente deve levar em consideração para não estar alterando dados e para não estar prejudicando o teu inventário florestal. Então depende muito, mas muito mesmo a metodologia que tu vai utilizar para te poder ter bons resultados e caracterizar relativamente correto o teu fragmento de vegetação, certo? Na segunda opção que a gente tem aqui, que eu coloquei na área B, vamos dizer aqui que também é uma área de 3 hectares, só para a gente ter noção, mas olha só, ela é composta por vegetação. É uma vegetação contínua que a gente chama, né? É um fragmento contínuo de vegetação. Ele está situado em uma área urbana, só que cai naquela mesma situação. Tu vai levantar todos esses indivíduos um por um, se tem aí dentro umas 5.000 árvores. Tu tem tempo hábil, tu tem tempo suficiente para entregar para o teu cliente e contratar pessoas para te ajudar a fazer, e sei lá eu quantas pessoas vai precisar e o dinheiro que tu vai ter para fazer tudo isso, pagar a galera, pagar cá, inventário, tempo e tudo mais, ninguém tem. Então o que a gente faz? A gente faz amostragem, que a gente chama. Aí, galera, eu vou preparar uma outra aula para vocês para mostrar os tipos de amostragem que a gente tem para aplicar para inventário florestal e para cada situação, né? Nesse caso aqui, o mais usual é o método de parcelas, certo? De no mínimo 200 metros quadrados cada parcela. Então você vai delimitar a área de estudo, né? Vai ver em 3 hectares. Quantas parcelas de 200 metros quadrados cabe aqui dentro? Você vai fazer aqui, separar. Cabe 20 parcelas, aí tu vai enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A minha só deu 12 aqui, mas digamos que em 200 metros quadrados cabe 12 parcelas. Tá? Isso aqui é estimativa, tá? É só para ilustração, caráter ilustrativo para vocês. Então, você vai fazer um pequeno sorteio depois de numerar cada parcelinha dessa, e tu vai sortear aleatoriamente, porque é uma amostragem, aqui não foi, é uma amostragem aleatória simples, certo? Isso aqui vai te ditar muita coisa quando for fazer tua análise estatística para tuas parcelas, certo? Ela é uma amostragem aleatória simples porque você não está direcionando o teu inventário florestal, né, para determinadas áreas. Você está direcionando, você está fazendo aleatoriamente para pegar a amostra daqui, dali e de lá. Então tu vai sortear. Por exemplo, fiz meu sorteiozinho, recortei todos os números, caiu na 1, caiu na 7, caiu na 10 e caiu na 5. Então eu vou fazer minhas parcelas aqui, na 1, na 4, na 5, na 7 e na 10. Eu vou fazer inicialmente essas parcelas, vou submeter ela a uma análise estatística, e depois que eu submeter ela numa análise estatística, aí eu vou saber, será que foi suficiente fazer 1, 2, 3, 4, 5 parcelas? Ou a minha análise estatística diz que em uma área de 3 hectares eu tenho que fazer mais que 5 parcelas? É isso que eu tenho que saber. Então, a análise estatística vai te dar isso. Então, por isso que eu uso inventário 100% nessa situação e inventário amostral na situação 2, na situação B. Então, só para ter um comparativo final, para frisar de novo a situação, a gente aplica o inventário 100% em áreas
que estejam com remanescente pequeno, né, que abrangem só uma determinada parte do terreno, como é o caso aqui. Digamos que abrange só esse pedacinho, ou só aqui, ou tem árvores isoladas. Aí você vai aplicar um inventário 100%. E em áreas maiores aqui, para aplicar o inventário de amostragem, vai ser por parcelas, porque é um fragmento grande, é um fragmento contínuo, e você não tem dinheiro nem tempo para fazer um inventário 100% numa área desse tamanho. Então você vai fazer parcela, vai aplicar uma estatística, e com essa estatística ele vai te dizer se a suficiência amostral foi suficiente, logicamente, ou não. Se tu vai ter que fazer mais parcelas para te ter a realidade de vegetação aqui dentro, para te poder estimar o estágio sucessional que tem aqui. E uma coisa só que eu esqueci de falar para vocês, que no inventário 100%, se você for aplicar para espécies isoladas, é um determinado tipo de inventário que tu vai aplicar, e cada órgão ambiental tem um determinado tipo de licenciamento, certo? Árvores isoladas, você não define estágio sucessional. Fragmento desse tamanho, mesmo sendo 100%, você define estágio sucessional. A mesma coisa para a área B. Aqui você vai definir um estágio sucessional também obrigatoriamente. Mas para árvores isoladas, como já está dizendo, licenciamento ambiental para árvores isoladas, não existe a possibilidade de definição de estágio sucessional, certo? Ficou bem claro, galera? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito de árvores isoladas. Aliás, inventário 100% ou amostral. Espero que vocês tenham aí e aprendam com essas aulas, né? Tenham gostado de mais essa aulinha. Essa é a nossa aula número 6. E brevemente eu vou estar postando mais coisas aí pra gente. Se quiser deixar alguma sugestão, né, deixe embaixo do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida a respeito de metodologia ou algo do gênero sobre supressão de vegetação, dê um like lá, assiste o vídeo, fica ligado que vai vir mais coisa legal aí. Valeu, galera. Obrigadão aí.